Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Sou o professor Daniel Orquiza. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de circuitos resistivos, esse assunto introdutório, onde nós vimos as leis de Ohm, leis de Kirchhoff. Na aula passada nós vimos circuitos com único laço e agora nós vamos dar continuidade vendo o conceito de circuito com um par de nós. Nessa mesma aula nós vamos tratar também de associação de resistores e transformações estrela-triângulo, e esse é o assunto que vai ser abordado hoje. Esse assunto, circuito com único par de nós, ou esse tipo de circuito, melhor dizendo, ele é dual com relação ao circuito de um único laço. Então a gente vai ver o que significa ser dual aqui. Se a gente lembrar que para o circuito de um único laço a corrente era idêntica para todos os elementos do circuito no laço, você vai ter I, e vai ser a mesma corrente que vai ser gerada pela fonte e que vai percorrer cada um dos resistores. Além disso, no circuito de laço único, a tensão gerada pela fonte é igual à soma das tensões em cada um dos elementos pela LKT, e a associação dos resistores, a resistência equivalente é dada pela soma de cada um dos resistores individuais. Tudo o que acontecia aqui no circuito de laço único para a tensão, já vai acontecer para a corrente aqui no circuito de um par de nós. A tensão que cai sobre a fonte aqui vai ser a mesma tensão entre esses dois nós, esse par de nós, que vai cair sobre cada um dos resistores ou sobre todos os elementos aqui, todos os resistores. Então a tensão é idêntica, a mesma tensão que vai cair na fonte é a tensão que vai cair em cada um dos resistores, tá? Então isso é dual com relação ao que acontece com a corrente aqui. A corrente é idêntica em todos os elementos, aqui a tensão entre os terminais de cada um dos elementos é idêntica. Pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente da fonte vai ter que ser distribuída, a corrente que entra nesse nó aqui vai ter que sair em cada um dos ramos associados aos resistores. Então a corrente da fonte vai ser igual ao somatório, soma algébrica, pela lei de Kirchhoff das correntes que passa por cada um dos ramos. Tá? Então algo similar ao que acontecia com as tensões pela LKT, no circuito de único laço, está associado a LKC aqui em um dado nó, um dos dois nós, no circuito de único par de laços. E a resistência equivalente? Aqui você vai ter a associação em paralelo dos resistores. A gente vai ver isso, mas isso é o dual do que acontece no circuito de único laço, onde você tem a soma dos resistores em série. Então, resistores em paralelo, a gente vai ver como que é a associação. E, além disso, um outro assunto que surge aí é a associação de fontes. A gente viu que as fontes no circuito de único laço, as fontes de tensão, podiam ser substituídas por uma única fonte de tensão, cuja tensão é a soma algébrica das tensões das fontes individuais. Isso, no circuito de um único par de nós, vai acontecer para as fontes de corrente. Se você tiver mais de uma fonte de corrente, essas fontes de corrente vão poder ser substituídas por uma única fonte de corrente, cuja corrente gerada é a soma algébrica, então considerando o sentido da corrente, das fontes de corrente, ou das correntes geradas pelas fontes de correntes individuais. Bom, isso é uma visão geral abordando o assunto da dualidade, mas vamos ver com calma agora o circuito de um único par de nós. Como foi dito aí, ele é dual com relação ao circuito com apenas um laço. E, se ele é dual, enquanto que no circuito com um único laço, todos os resistores, a gente está falando inicialmente aí de circuitos resistivos, esses resistores estavam em série, aqui eles vão estar em paralelo. Tá? Então você vai ter uma fonte de corrente, no lugar da fonte de tensão, nesse circuito, e ela vai estar alimentando resistores que vão estar em paralelo. Então, a princípio, vamos tratar só dois resistores. Aqui você tem R1 e R2 em paralelo. Tá? Então, todos os ramos estão conectados ao mesmo par de nós, nó 1 e o nó 2. Tanto a fonte de corrente, quanto cada um dos elementos resistivos aqui. Tá? Tensão V é a mesma, está representado em vermelho aqui, entre esse nó e esse nó aqui, porque todos os ramos estão conectados a esses dois nós, todos os ramos têm os seus dois terminais conectados a esses dois nós, a mesma tensão vai cair sobre todos os elementos. A tensão vai ser a tensão V que está ilustrada aqui. Tá? Utilizando a lei de Kirchhoff das correntes que nós vimos recentemente aí, é fácil de constatar que a corrente que entra nesse nó, por exemplo, poderia ser no nó de baixo,
vai ser igual às correntes que saem por esses dois ramos aqui, né, do mesmo nó. Tá? Então, disso você tem que a corrente da fonte I é igual a I1, né, se ele estiver orientada nesse sentido aqui, mais I2 orientada nesse mesmo sentido. Ou seja, saindo do nó, né, em ambos os casos. A gente pode, além disso, né, simplificar um pouco essa expressão, substituindo as correntes I1 e I2, né, expressando elas em termos da tensão. Né, então, se a gente viu que a tensão V vai cair aqui, né, sobre o resistor R1, a corrente I1 pode ser escrita como sendo V sobre R1, né, porque V é igual a R1 vezes I1. Convenção passiva, né, corrente num sentido, tensão no outro. A mesma tensão V vai cair aqui sobre R2, né, e a gente pode escrever algo similar. I2, essa corrente, vai ser igual a V, tensão sobre R2, dividido por R2. Então, nós podemos substituir I1 e I2, né, na lei de Kirchhoff das correntes, pelas respectivas expressões em função da tensão, né, V sobre R1 e V sobre R2, colocar a tensão em evidência e nós obtemos isso aqui. E a gente pode lembrar, né, que dois circuitos são equivalentes se a relação tensão-corrente de ambos for igual. Então, se a gente comparar esse circuito com o único par de nós com esse circuito equivalente aqui, né, que contém uma resistência equivalente e a mesma fonte de corrente, tá? A corrente sobre a resistência equivalente I, que vai ser a própria corrente da fonte, né, vai ser igual a V, né, que está caindo sobre a resistência equivalente, dividido pela resistência equivalente. Então a gente pode escrever que essa mesma corrente aqui, para essa equivalência ocorrer, ela vai ter que ser igual a 1 sobre a resistência equivalente vezes V, mesmo V, né, de onde a gente vê que o termo entre parênteses é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Tá? Então, a resistência equivalente da associação em paralelo pode ser obtido igualando, né, 1 sobre a resistência equivalente com o termo entre parênteses. E se a gente isolar a resistência equivalente aqui, né, a gente vai ver que a resistência equivalente da associação paralela de resistores, como nós sabemos, é igual ao produto das resistências dividido pela soma das mesmas, como está representado aqui. Então, isso acontece para um par de resistores, né? Generalizando, se você tiver N resistores associados em paralelo, tá? R1, R2, R3, R4 até Rn, né? A resistência equivalente entre os dois terminais aí, associados a esses resistores, pode ser calculada através dessa expressão aqui, né? 1 sobre a resistência equivalente, ou a resistência em paralelo total aqui, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. Tá certo? Note que, né, 1 sobre uma dada resistência é a condutância, como nós vimos anteriormente. Então, em algumas situações pode ser conveniente trabalhar com condutância, né, o recíproco da resistência. Então, a condutância equivalente vai ser igual à soma das condutâncias aqui, né? A condutância G1 associada com R1, mais a condutância G2 associada com R2, mais G3, mais G4 até Gn, né? Te dá a condutância equivalente, que depois você pode inverter ou tomar o recíproco para calcular a resistência equivalente. Bom, pessoal, um conceito importantíssimo que vem dessa análise do circuito com um único par de nós aqui é o do divisor de corrente. Tá? Então, vamos muita atenção aqui. Usando a lei de Ohm, nós podemos calcular a corrente por cada elemento. No caso, vamos considerar a corrente que passa por esse resistor R1 e 1. Né? Como foi dito aí, I1 vai ser a tensão que está caindo sobre todos os elementos aqui, V sobre R1. Só que a gente pode escrever essa tensão em função da corrente da fonte usando a resistência equivalente. Né? A resistência equivalente vezes I vai ser igual a tensão V. Né? Basta a gente lembrar lá do circuito equivalente que continha a fonte de corrente. Né? Esse aqui é o circuito equivalente e que contém a resistência equivalente da associação em paralelo. Tá? Essa é a resistência equivalente aqui da associação em paralelo. Então esse é o circuito, né? Se a fonte está gerando uma correntinha, essa mesma corrente vai passar pela resistência equivalente.
e a tensão que vai cair sobre essa resistência é a própria tensão que existe entre o único par de nós aqui, né? Então, portanto, V é igual a R equivalente vezes I, tá? Então, nós temos V nessa expressão aqui e podemos substituir aqui, né? Resistência equivalente, no caso de um único par de resistores, é o produto das resistências dividido pela soma, tá? Então, a gente pode pegar isso aqui e substituir lá em cima. Substituindo essa última expressão na anterior, a gente vai ter que a corrente que passa por R1 vai ser igual, né? R2 sobre R1 mais R2 vezes I. Isso é um resultado importante do divisor de corrente, tá? Então, a corrente que passa por R1 vai ser igual a outra resistência, no caso R2, né? A gente quer calcular a corrente que passa por R1. Essa corrente vai ser igual a outra resistência, R2, dividido pela soma das resistências, vezes a corrente da fonte. Tá? Isso é um resultado importante aqui. Isso é uma forma de escrever ele, que pode ser bastante útil quando você tem somente dois ramos ou só dois resistores, por exemplo, né? Mas uma outra forma de escrever é essa daqui, né? Note que ficou só esse R2 aqui, né? Primeiro, porque quando a gente substituiu essa expressão por V aqui em cima, né? Esse R1 que está no denominador cortou com esse R1 que está no numerador. Tá? Então, por isso que sobrou só o R2. Então, por isso que é a outra resistência. Mas, na verdade, o que foi feito aqui quando a gente fez essa substituição de V aqui em cima, né, foi ter a corrente I1 como sendo igual à corrente da fonte, que vem daqui, né, vezes essa associação aqui, ou esse valor aqui, que nada mais é do que a resistência equivalente da associação em paralelo, tá? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 é a resistência equivalente da associação em paralelo, sobre R1, e é isso. Tá? Então, uma outra forma de escrever aqui, o divisor de corrente, é que a corrente passando pelo ramo associado com a resistência R1 vai ser a resistência equivalente aqui da associação em paralelo, dividido por R1 vezes a corrente da fonte. Pessoal, fazendo exatamente a mesma análise para calcular I2, que passa pelo resistor R2 aqui, tá? A gente vai obter que I2 vai ser R1, né? De novo, a outra resistência, agora a gente quer calcular I2 que passa por R2. Então, a outra resistência dividida pela soma das resistências vezes a corrente da fonte. Isso aqui também pode ser escrito da seguinte forma, que é a resistência equivalente da associação em paralelo, dividido pelo próprio R2, tá? A gente está calculando I2 aqui, então você vê uma dependência com o inverso de R2, vezes a corrente da fonte. Tá? Essa segunda forma de escrever aqui, e ela é interessante porque, embora esse resultado aqui também seja bastante útil e utilizado aí de forma recorrente, né? Mas isso aqui também é útil porque, para você generalizar esse resultado do divisor de corrente para a associação de N resistores em paralelo, né? Não só 2, mas 3, 4, ou qualquer número de resistores, é mais viável você escrever dessa forma aqui. Tá? Então, generalizando para a corrente do iésimo resistor de um circuito de par de nós com N resistores, como está ilustrado aqui, né? 1, 2, 3 até N, a corrente pelo iésimo, né? Vamos supor que I igual a 2, então a corrente passando por R2 e 2, tá? Vai ser igual à resistência equivalente da associação em paralelo. Então, vamos destacar bem aqui que esse R equivalente é da associação em paralelo, né? Agora dos N resistores, R1 em paralelo com R2, com R3 até Rn, assim por diante, tá? Dividido por Ri, que para esse exemplo que eu estou dando, né? Se a gente está calculando, se I igual a 2, né? O iésimo elemento para I igual a 2, então I2 vai ser a resistência equivalente sobre R2 vezes a corrente da fonte, tá? E assim para os demais elementos, né? Para o terceiro elemento, I3 vai ser a resistência equivalente da associação em paralelo sobre R3 vezes a corrente da fonte, e N vai ser a resistência equivalente sobre Rn vezes I. Tá? Onde, então, como foi dito aí, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre
R1 mais 1 sobre R2 até 1 mais 1 sobre Rn. Tá? Então, dessa forma você calcula a resistência equivalente da associação em paralelo de N resistores, né? Isolando o R equivalente dessa expressão aqui. Então, esse resultado aqui é geral, tá? E você vê que a corrente que passa por cada elemento vai ser proporcional ao inverso, né, o recíproco do respectivo resistor. Então, a corrente que passa por R2 aqui, né, I2, vai ser a resistência equivalente da associação em paralelo sobre R2. Ela vai ser proporcional a 1 sobre R2, né, vezes a corrente da fonte, claro. Então, quanto maior o valor da resistência, menor a corrente que vai passar por aquele ramo. Então, esse resultado pode ser resumido ou sintetizado numa única frase, na interpretação disso daí. Então, em uma conexão de várias resistências em paralelo, a corrente se divide na proporção inversa das resistências. Então, a corrente que vai passar por R2 vai ser proporcional a 1 sobre R2, de tal forma que quanto maior R2, menos corrente vai passar por R2, né? Menor vai ser I2. Então, o que era de se esperar, porque se é uma resistência, quanto maior a resistência que ela vai apresentar, menor a corrente que você esperaria que fluísse por aqui, tá? Dado que as demais resistências permanecessem constantes. Tudo bem? Então, a importância também dessa segunda forma de escrever o divisor de corrente é que a interpretação do mesmo, né, do divisor de corrente, vem naturalmente porque você vê que a corrente que vai fluir pelo iésimo elemento vai ser proporcional a 1 sobre Ri. Então, resumindo todos esses resultados para o circuito com único par de nós, você tem isso daqui. A tensão é a mesma em todos os elementos. Tá? Vamos sempre se recordar disso aqui, né? Como só tem um par de nós, você vai ter uma diferença de potencial entre esse par de nós. Então, a tensão que cai sobre a fonte de corrente vai ser a mesma tensão V que cai sobre R1, sobre R2 e sobre Rn se tiverem N resistores. Tá? Os elementos estão associados em paralelos, a gente já viu, né, e isso é um resultado comum aí da associação em paralelo dos resistores, né? 1 sobre a resistência equivalente vai ser a soma dos recíprocos das resistências, e além disso, né, pela LKC, a corrente da fonte é igual à soma das correntes que passa por cada elemento. Tá? A corrente da fonte vai ser dividida, né, entre os diferentes elementos. Dito de outra forma aqui, provém da lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Além disso, né, a proporção em que isso vai se dar, né, a corrente que vai fluir por cada elemento, é dado por esse último resultado que a gente viu do divisor de corrente, ou seja, a corrente que vai passar pelo iésimo elemento vai ser proporcional, né, ao recíproco, né, 1 sobre a iésima resistência. Então, I2 vai ser proporcional a 1 sobre R2 e assim por diante. Tá? Então, o divisor de corrente também é um resultado muito importante. Em muitas situações, na análise de circuito, você vai utilizar divisor de corrente. Então, um outro detalhe que tem que ser dito aqui, né, e o que acontece se você tiver mais de uma fonte de corrente? Tá? Você tem a diferença de potencial aqui entre o par de nós, mas você imagina que você tem I1, I3, I4, né, e 6, né, diferentes fontes de correntes aqui. I2 é a corrente que passa por R1, I5 passa por R2, mais I1, I3, I4 e 6, nesse exemplo aqui, são as correntes das diferentes fontes de correntes. Note que elas estão em sentidos que variam aqui, né? Então você pode substituir essas diversas fontes de correntes por uma única fonte de corrente, contanto que essa fonte de corrente tenha uma corrente, está sendo chamada de zero aqui, que vai ser a soma algébrica das diferentes correntes, né? Então, basicamente, isso significa que se você orientou a corrente da fonte de corrente equivalente aqui, né, I0, nesse sentido, tudo que tiver nesse mesmo sentido aqui, em termos das diferentes fontes de corrente, você vai somar, né, com sinal positivo, e o que tiver no sentido contrário, por exemplo, I3 nesse caso, e I6 estão claramente, né, gerando correntes no sentido contrário, você vai fazer a soma algébrica aqui com o sinal negativo para essas fontes. Então, nesse caso aqui, I0 da fonte de corrente equivalente vai ser I1, que está no mesmo sentido, menos I3,
mais I4 está no mesmo sentido que 0, menos I6 que está no sentido oposto. Existem, vocês podem até imaginar aí outras associações possíveis de fonte de tensão e corrente em série ou em paralelo, tá? Que propositalmente não vou tratar aqui, e havendo dúvidas com relação a essas associações, a gente pode discutir em maior detalhe nas reuniões síncronas da disciplina, ok? Mas eu ressalto que todas essas associações podem ser tratadas com as duas ferramentas fundamentais que nós vimos, que são a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões. Dessas duas leis você pode deduzir o que vai acontecer com qualquer associação em paralelo de fonte de corrente ou fonte de tensão.